Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí abordando o nosso conteúdo da física. E o tópico de hoje vamos abordar aí os tipos de equilíbrio. Só que antes eu vou dar uma passada aí bem rápido para não deixar em branco, que algumas questões caem no Enem, já caíram, né, no Enem. Então só para não deixar aí vago. Então, eu vou abordar centro de massa antes de falar do tipo de equilíbrio e o centro de gravidade, tá ok? Depois vou abordar no outro vídeo o tópico de alavancas. Então, muita gente confunde aí centro de massa com centro de gravidade. Então, a gente vai entender o seguinte, que o centro de massa é onde eu centralizo todas as forças, né, atuantes sobre o meu corpo, e o centro de gravidade é onde o peso do meu corpo fica centralizado. Parece meio dúbio, né, falar assim, mas não é não. A gente vai abordar aí devagarinho e vocês vão entender o raciocínio. Então vamos falar aqui do centro de gravidade primeiro. Aqui diz o seguinte: o ponto de aplicação do peso de um corpo é denominado centro de gravidade, CG, ou baricentro, né? Já estudamos aí, vocês já devem ter estudado na geometria plana o que é um baricentro, ok? Que é o encontro lá das medianas. Então podemos imaginar que nesse ponto concentra-se todo o peso do corpo. Então essa é a diferença, né, do centro de massa. O centro de massa é onde eu centralizo todas as forças atuando sobre o meu corpo, e o centro de gravidade é onde o peso do corpo fica centralizado. Bom, o centro de gravidade é o ponto de aplicação da resultante das forças que atuam em cada partícula ou objeto, né, de um sistema. É o ponto de aplicação da força-peso de um corpo. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar no exemplo aqui. Se você ficar em pé, com o seu ombro encostado na parede e levantar aí o seu pé esquerdo, você vai observar que não consegue manter o equilíbrio. Por que acontece isso? Porque ao levantar o pé esquerdo, você está alterando o seu centro de gravidade. Normalmente o nosso centro de gravidade fica na altura do umbigo, né? Então, alterando esse centro de gravidade, ele sai da base do seu corpo, tá? Por isso que ocorre esse desequilíbrio. Então, um outro grande exemplo também, que eu coloquei aqui, uma figura, é a Torre de Pisa, né? Então, vocês sabem, historicamente, falando historicamente aí, que ela é uma torre inclinada, tá ok? E ela não cai por quê? Porque o centro de gravidade dela é baixo. Então tá aqui, ó, o centro de gravidade dela. Aqui está a base, né? Aqui está o centro de gravidade dela. Então ele passa exatamente pela base da torre. Então tá aqui, ó, ele passa na base da torre, ok? Que ainda se encontra lá, né? Se algum dia ele sair da base da torre, aí essa torre aí cai, tá ok? Então só um exemplo prático aí para vocês saber a diferença aí do centro de gravidade. Um exemplo aí do centro de gravidade. Então, o centro de massa, o ponto no qual podemos considerar concentrada toda a massa de um corpo, né, denominado centro de massa. Então foi a minha definição que eu coloquei lá anteriormente, né, que é onde eu centralizo todas as forças que estão atuando sobre o meu corpo, ok? Então, os locais aí onde a aceleração da gravidade pode ser considerada constante, o centro de gravidade coincide com o centro de massa, né? Um exemplo um corpo aí que se encontra no espaço livre da atração gravitacional da Terra e de outros corpos celestes tem um centro de massa, mas não tem um centro de gravidade. Bom,
Nessa questão do centro de massa, o que eu posso definir é o seguinte, que é um ponto que se pode admitir que a massa esteja lá toda concentrada, tá ok? Essa concentração de massa é onde que você tem a maior quantidade aí de inércia do seu corpo. Que a gente viu lá nas leis de Newton, né, que a massa ela está relacionada intrinsecamente aí com a inércia do corpo, ok? Então, nos corpos gravitacionais uniformes, que ele está falando aí, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Objetos homogêneos, né, e com formatos geométricos, simétricos, possuem centro de massa no centro. Então, que objeto é esse? A gente pode pegar isso aqui como exemplo, né? Então, tem uma simetria. Isso aqui é uma circunferência, pode ser uma esfera também, homogênea, né? Então, o centro de gravidade aqui, ó, está coincidindo com o centro de massa, tá ok? Bom, falando aí de equilíbrios, tipos de equilíbrio. Então, para o equilíbrio tem algumas situações aí, né? Equilíbrio estável, instável e indiferente. O equilíbrio estável, partícula ou objeto, né? Aqui é uma partícula ou um objeto, retorna à posição de equilíbrio após uma pequena perturbação. Então, se eu pegar essa bolinha aqui, ó, trazer ela para cá e soltar, ela vai retornar para cá, volta nessa posição, ok? Então ela vai perdendo força até parar aqui na posição de equilíbrio inicial, ok? Aqui só está demonstrando as forças, né? Força-peso, e aqui é normal, nesse ponto aqui. Aqui normal, força-peso, ok? Então nessa definição aqui, ó, você colocar ligeiramente na posição de equilíbrio e abandonar em seguida ela tende a voltar da posição original. Um exemplo prático aí é aquele João Bobo, né, que vende aí nessas lojas de brinquedo. Aí você tem uma areia lá no fundo, né, é um boneco aí de plástico. Então você dá um toque nele, ele balança e fica lá, volta aquela posição original dele, tá ok? Então esse é o tipo de equilíbrio estável. Equilíbrio instável, né? A partícula ou objeto não retorna à posição, afastando-se aí cada vez mais da posição de equilíbrio. Ou seja, você tem aqui uma bolinha, né? Se você der um toque nela, ela está na posição original aqui. Se você der um toque nela para a esquerda ou para a direita, ela não retorna à posição de origem que ela estava, ok? Então, está aqui, deslocando essa esfera ligeiramente da posição de equilíbrio, ela se afasta ainda mais dessa posição, tá? Um exemplo prático aí também, você pega uma garrafa PET, essa de refrigerante, então tá lá, ela em pé, ela está numa posição, né? Posição de equilíbrio dela. Então, se você der um toque nela, ela cai e não retorna à posição de equilíbrio, ela vai ficar deitada, ok? Então, tipo de exemplo aí de equilíbrio instável. E, por último, o equilíbrio indiferente, tá ok? Deslocando-se ligeiramente a esfera da posição de equilíbrio e abandonando-a em seguida, ela permanece em equilíbrio na nova posição. Então, de novo aí um exemplo, né? Uma esfera, tá? Essa partícula aí, o objeto, ela fica em nova situação de equilíbrio, só que em outra posição, tá? Estou mostrando aqui em outra posição. Então, esse equilíbrio aí indiferente, ele é muito visualizado em corpos cilíndricos, né? Em corpos assim que você possa colocar, como por exemplo aí, uma bola, né? Ela é um jogo de futebol, ela vai aparecer sempre que está do mesmo jeito, tá? Que nem essa bola aqui, essa esfera aqui, tá ok?
Então é isso aí, pessoal. Vou terminar aqui. Já foi um vídeo rápido, só para vocês saberem aí a noção dos tipos de equilíbrio, centro de massa, diferença de centro de massa e de centro de gravidade. Tem a nota de aula que eu deixei lá, certo? E na lista de exercícios vocês vão encontrar algumas questões do Enem que eu coloquei lá, né? E algumas questões bem tranquilas aí para vocês já irem raciocinando. Eu não vou falar sobre cálculo para calcular centro de gravidade, centro de massa, porque já vai ser mais aprofundado, ok? Então, para o Enem, o básico é esse daí, é só ter um conhecimento mesmo, tá? Então, encerro aqui, vou lá para o outro vídeo, tá? Obrigado aí pela atenção, até o próximo vídeo.